Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Freud Explica, mas e a gente? Eu sou a Juliana Moretti, psicanalista. Sou a Bruna Ferreira, psicanalista clínica. E hoje, a gente vai trazer um convidado super especial, né? Alexandre Benatti, né? Que é especialista neste assunto e vai trazer de uma forma muito leve, né, a inteligência artificial, né? Pode se apresentar, Alexandre. Olá, Juliana. Olá, Bruna. Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado por esse espaço. Eu acho que esse é um tema muito importante para a sociedade, muito relevante, né, para o momento que nós estamos passando de transformação, onde a inteligência artificial ela está amplamente conectada com o cognitivo das pessoas, né? Então a gente não consegue mais viver sem inteligência artificial, mas a gente precisa saber de algumas coisas importantes do ponto de vista comportamental também, né? Então Exato. Espero que hoje seja um dia bem proveitoso pra gente. E bem-vindo, né? É um tema muito importante que a gente esclareça, né? Para a população em geral, né? Também como a psicanálise está encarando isso. Um ponto muito importante que eu já gostaria de ressaltar logo aqui no início, que a intenção desse podcast hoje, com um especialista aqui com a gente, inclusive muito obrigada por aceitar nosso convite, é no sentido, pessoal, de trazer a conhecimento, a título de conhecimento, como a IA funciona, quais são os benefícios, quais são as precauções que precisamos ter. Às vezes a gente conhece ali no uso, mas a gente não entende muito bem o que está por trás. Então, trazendo hoje o Alexandre aqui com a gente, a intenção é entender melhor e aprender a usar ela da melhor forma possível. Sabemos hoje que milhões de pessoas usam a inteligência artificial como forma de terapia. Abordaremos isso no meio do caminho aqui, mas a intenção não é nenhum tipo de crítica quanto a isso, e sim trazer a consciência, né? Algo que você tenha ideia realmente do que você está fazendo, o que está por trás, qual a melhor forma de fazer, como na verdade a gente pode apenas usar ela como um suporte, talvez não necessariamente substituindo a terapia com o terapeuta, mas isso tudo abordaremos ao longo do episódio. Então, iniciando, Benatti, você pode explicar pra gente o que é a IA? Claro. Acho que introdução perfeita, Juliana. E inteligência artificial é algo muito amplo, né? Ele é muito amplo, é uma tecnologia emergente, né? E eu costumo falar de forma lúdica que é como se fosse um ajudante invisível. Pensa num ajudante invisível, um ajudante que está constantemente aprendendo, se desenvolvendo, lendo, criando mais cultura, entendendo mais padrões de comportamento, entendendo mais nuances do dia a dia, correlacionando com a nossa vida cotidiana, com o trânsito, com o tempo, com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. Então é um grande ajudante, é um ajudante invisível, né? E como que ele funciona? Ele funciona executando tarefas rotineiras ou não, mas tarefas que às vezes nos auxiliam, mas tarefas também que às vezes dinamizam o nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu vou sair de casa. Eu posso usar a inteligência artificial para perguntar, poxa, será que hoje chove? Será que eu levo blusa? Será que eu não levo blusa? Qual é a probabilidade de chover até o final do dia? Né? Eu estou saindo agora às 5 horas da manhã, estou indo para uma outra cidade. Qual é a previsão do tempo nessa outra cidade? Né? Então eu consigo começar a trabalhar de forma mais inteligente usando essa ferramenta que aprende. Então é um grande ajudante, um ajudante invisível. E o legal de pensar a respeito disso, que você comentou desse exemplo da previsão do tempo, né? A gente pergunta qual vai ser a previsão, porque aí a gente sabe qual decisão tomar em cima da previsão, né? Então ela é uma auxiliadora mostrando os dados, mas teoricamente quem tem que interpretar esses dados e fazer uma análise crítica dos dados que ela oferece somos nós, né? Claro, o ideal é que a gente não substitua o nosso comportamento, né, o nosso comportamento pela ferramenta. Na verdade, o nosso senso crítico, ele tem que continuar. Nós continuamos tendo a necessidade de gerir isso e cuidar da nossa vida. A gente não pode terceirizar a nossa vida para uma máquina, né? Para uma máquina. Existem motivos para isso, né? A gente não pode simplesmente falar, olha, máquina, a partir de hoje eu não penso mais, você pensa por mim e tome as decisões. Não, eu preciso estar no centro das decisões. Né? Eu não posso substituir um profissional pela máquina, mas talvez eu também não deva parar de usar a máquina. Talvez eu tenha que saber trabalhar em conjunto, né, no nosso dia a dia.
Sim, é verdade. Sim, é muito importante que também você tenha isso, você se conheça, sabe, né, como olhando ali para a temperatura, também você consiga fazer essa leitura do seu inconsciente, né, do que você já viveu até então, né, Benaty? Até porque, vamos supor, né, ali tá na previsão, hoje vai fazer 20 graus, mas e aí, pra mim, 20 graus é frio. E pra você pode ser. Pra você pode ser 20 graus e 20 graus eu tô de camiseta, né, ou seja, verdade. Quem toma a decisão com base no dado, eu vou ou não precisar de um agasalho, isso é claro, a gente tá dando um exemplo bem superficial, mas isso vai se aprofundando para outros assuntos também que a gente vai chegando lá, né? Por isso é muito importante esse autoconhecimento, né? Você se conhecer, saber, né, se você tem ali mais frio ou menos frio e também onde você trabalha, né? A tomada de decisão é sempre nossa, sempre né? sua. Ela tem que ser nossa. Eu não posso, como eu falei no começo aqui, a gente não pode terceirizar a nossa vida para a ferramenta, né? A ferramenta ela facilita, ela auxilia, ela nos traz possibilidades, mas eu terceirizar a minha vida para a ferramenta talvez não seja a melhor saída. Aí não é o caminho, né? É verdade. E Benaty, qual a diferença assim da IA fraca para IA forte? Se há essa diferença, né? Legal, uma pergunta muito pertinente. Sabe, Bruna, a gente chama de IA fraca a inteligência artificial limitada. Então, como a gente pegou o exemplo agora de um sistema de pergunta e resposta, como, por exemplo, uma Alexa. Se eu pegar para a Alexa e falar, Alexa, toca a música X para mim. Alexa, qual a previsão do tempo? Alexa, cria um alarme para daqui X tempo. Isso é uma inteligência artificial que, olhando de forma lúdica, ela seria um super-herói. Mas pensa num super-herói limitado, aquele herói que tem uma capacidade, um skill bacana. Então, por exemplo, o Aquaman ele tem um skill. O Flash ele tem outro skill, né? O Flash não voa, ele corre. O Super-Homem voa. Então a inteligência artificial fraca, ela é uma inteligência limitada, que ela basicamente dá uma devolutiva baseada numa pergunta que você faz. Então ela vai lá, ela busca aquela informação naquele arcabouço de informações que ela tem. Ela tem lá vamos chamar assim, um repositório que ela leu muito, ela aprendeu muito, ela se desenvolveu, ela catalogou tudo aquilo, ela vai lá, pesquisa baseado no que ela aprendeu ou nas fontes confiáveis que ela tem e ela te dá uma resposta. Então ela é uma inteligência artificial limitada. Já quando a gente fala de inteligência artificial forte, nós estamos falando da inteligência artificial geral. Essa ainda não existe, é o sonho de consumo de qualquer provedor de inteligência artificial. Ela ainda não existe, mas pensa que essa seria como se fosse, de forma lúdica falando, um robô que te auxilia em tudo. Um robô que vai te auxiliar na tomada de decisão sobre pegar uma blusa de manhã antes de sair de casa ou não, mas é um robô que também vai dar comida para os seus cachorros, é um robô que vai limpar a sua casa, é um robô que vai, de repente, fazer uma tarefa doméstica, vai te auxiliar numa tarefa do trabalho, de repente, por que não fazer uma conferência por você? Então, a inteligência artificial forte é um sonho. Ela não existe, mas a ideia é que ela seja capaz de fazer tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Estamos um pouquinho distante ainda. Eu acredito bem distante. Seria como tudo em um, né? Vamos dizer, além dele ser auxiliador para dúvidas, perguntas, um bate-papo, entre aspas, que a gente acaba fazendo muito com a IA fraca, mas ele também seria ele tomaria atitudes, ele resolveria realmente problemas ali, seria tudo em um, né? Porque hoje vamos dizer que a gente usa várias inteligências separadas para cumprir várias atividades do dia. E ele seria como se fosse um tudo em um, é isso? Seria um tudo em um. Então, por exemplo, lá em casa eu tenho 3 filhos, né? A minha esposa fica maluquinha de vez em quando de manhã porque ela tem que colocar lá, preparar uma coisa para um filho, uma coisa para o outro antes de sair de casa e arrumar alguma coisa para o outro filho e não sei o quê. Então seria mais ou menos um robozinho que pudesse fazer tudo por ela. Então ela ia acordar e ia estar tudo pronto. O lanche das crianças estavam prontos, né? Todo dia a dia o roteiro dela já estaria pronto. É isso, seria um tudo em um. Tá um pouco distante ainda. Né? Bem distante, né? E verdade, quando a gente fala em IA hoje, às vezes vem muito na mente ChatGPT, esses chatbots, ultimamente é o que a galera mais entende. Quando você fala IA, já pensa direto nisso. Mas quais são as IAs que existem, que estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta que existe uma IA por trás daquilo?
Nossa, são várias. Essa realmente é um grande divisor de águas, né? A gente começa a falar realmente de inteligência artificial e a gente pensa muito nos LLMs, né? Que são os modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né? Como, por exemplo, os GPTs da vida, né? Então eu tenho o Copilot, né, da Microsoft, eu tenho o ChatGPT, eu tenho diversas outras ferramentas que auxiliam no dia a dia, mas são inteligências artificiais generativas, né? Ela é uma partezinha da inteligência artificial. Então, para a gente entender um pouquinho, a inteligência artificial hoje, ela praticamente está em todos os contextos da sociedade. Hoje eu não vejo mais como separar a inteligência artificial da nossa vida. Ela está presente em tudo, né? Então, quando eu penso em inteligência artificial, eu penso em duas grandes camadas que derivam todo o restante. Então, a primeira, eu falo de machine learning. Machine learning, ela aprende padrões, ela começa a juntar todos aqueles padrões que existem em tudo que acontece no mundo e ela começa a criar um grande banco de padrões de alguma coisa. Então, qual é o padrão da Juliana todos os dias quando ela acorda? O que ela faz? O que ela gosta, o que ela não gosta, ele começa a gerar, o que a Bruna gosta, o que ela faz com aquilo, como que ela reage a uma decisão X ou Y. Então o Machine Learning ele vai encapsulando tudo isso e criando grandes padrões. Só que aí nós temos uma outra vertente que nós chamamos de Deep Learning. E o Deep Learning ele já é muito, como o nome diz, mais profundo. Então ele já começa a ir além dos padrões. Então ele começa a automatizar os padrões. Ele começa já pegar aqueles padrões que já existem, mas ele começa a derivar daqueles padrões. Ele começa a criar automações e coisas novas que se traduzem em outras realidades, em outras tecnologias, em outros produtos no mercado, né? Então ela começa a estender muito mais. E dentro desse cara aí do Deep Learning, nós temos aí as inteligências artificiais generativas, entre outros, né? Mas no nosso dia a dia, nós usamos a inteligência artificial para tudo. Porque, por exemplo, quando eu falo de previsão do tempo, eu falo de padrões. Eu analiso padrões, né? Só que, de repente, eu não sei. Eu vou lá, eu entro num site de previsão de tempo e eu acho que é o site que deu aquela informação para mim e eu confio. Mas ele deu aquela informação por quê? Porque por trás daquilo tem alguém analisando aqueles padrões. E esse alguém não é mais um ser humano que está correlacionando tudo a todo momento, porque são muitas variáveis. Então nós temos essa ferramenta que vai começar a gerar esses padrões, esses comportamentos e vai te avisar. Então quando eu vou sair de casa, por exemplo, eu coloco, eu estou indo lá no podcast, eu vou começar a gravar no horário X. De repente, 1 hora antes, ele manda uma mensagem no meu relógio falando assim, olha, saia daqui meia hora para você chegar no horário, né? E eu não pedi para ele fazer isso, eu não pedi, mas ele sabe que eu faria essa gravação, então ele já me alerta com o tempo necessário para eu chegar a tempo, dado o trânsito do momento, dado a distância da onde eu estou até o set de gravação, e assim por diante. Então quando eu tenho, por exemplo, um aplicativo no meu celular que ele pergunta, poxa, como foi seu dia? E você fala, poxa, foi fantástico. Aí ele abre um monte de caixinhas de pergunta, fala, mas por que foi fantástico? Aí tem família, amigos, escola, trabalho, igreja, atividade X, Y, Z. Eu vou colocando aquilo, eu vou catalogando aquilo. E isso é uma inteligência artificial que está por trás e que eu nem me dou conta que é uma inteligência artificial, né? E de repente ela está gerando um monte de informações que lá na frente ela vai usar isso a favor de algo, né? A favor de algo. Então, eu tenho muitos aplicativos que de repente, por exemplo, na área de game, né? Na área dos jogos. Os jogos são amplamente usados para até balizar e homologar a inteligência artificial. Nós usamos muito. Hoje a gente fala muito do jogo do Tigrinho, tá em alta. Sim. Lá. Não sei nem se podia falar aqui o nome dele, mas assim... Fique à vontade. A gente fala muito dos jogos, né? O cassino online, o jogo online... o sistema de recompensa. Como que funciona esse sistema de recompensa se a máquina não sente? A máquina não sente, mas como é que ela sabe que ela está te agradando? Como é que ela sabe que ela está te desagradando? Como é que ela sabe o momento ideal para pedir para você colocar mais dinheiro na aposta? Como é que ela sabe o momento ideal para deixar você ganhar? Como é que ela sabe o momento ideal para começar a resgatar? Então tudo isso é inteligência artificial trabalhando, né? A gente não enxerga, passa despercebido.
Ah, eu tô lá no semáforo. Poxa, será que o semáforo ele ainda é mecânico como era antigamente? Ou será que nós já temos nas cidades inteligentes os semáforos que já estão prevendo o trânsito nas próximas regiões? Então ele começa a abrir e fechar numa velocidade menor ou maior, baseado no trânsito para não gerar congestionamento. A inteligência artificial está por trás de tudo e muitas vezes nós nem nos damos conta. E nem percebemos, né? É fantástico, né? E trazendo isso para a mente humana, se a gente for parar para analisar, esse compilado, essa base de dados enorme, ela funciona como nosso inconsciente, na verdade. Nosso inconsciente, ele vai ali armazenando as informações, captando, né, os nossos desde padrões. O útero, né? E aí, quando a gente está aqui no nosso... Né, no nosso momento aqui, conversando, prestando atenção, trocando ideia, e a gente tá com o nosso inconsciente ali atrás guiando, falando, opa, aqui é um padrão, essa pessoa falou de tal jeito, já fica mais esperta, toma cuidado, será que essa pessoa é confiável? O alerta é recebido, né? Então, a gente não percebe, é claro, a inteligência artificial, ela foi desenvolvida por humanos. Não podemos nunca esquecer desse detalhe, que se não fossem os humanos, não existiria a inteligência artificial. E isso é uma reprodução de como é a nossa mente, de certa forma, não é, Alexandre? Sim, e ela continua sendo desenvolvida pelo humano, né? Porque grande parte do input de aprendizado das máquinas vem do ser humano. Né, grande parte. É óbvio, ela também avalia os animais, ela também avalia as situações, mas a grande quantidade de informações vem da utilização do dia a dia, do ser humano. Então o ser humano continua treinando e a inteligência artificial continua em segundo plano trabalhando. Como você disse, Juliana, é perfeito. É inconsciente. A inteligência artificial, ela não sabe o que ela está fazendo. As pessoas falam assim, mas a inteligência artificial é extremamente inteligente. Não, na verdade ela não tem nada de inteligente. Ela não tem nada de inteligente. Ela tem um arcabouço de algoritmos que vão trabalhando de forma repetitiva, que vão analisando ações e reações, e baseado nas ações e reações, ela vai criando um grande catálogo, ela vai se alimentando, ela vai melhorando, ela vai analisando um vídeo, ela vai analisando um áudio, ela vai analisando um texto, ela vai analisando um artigo, e ela vai projetando isso em diversos locais, como por exemplo os nossos celulares. Nossos celulares estão repletos de inteligência artificial. Hoje não tem como utilizar mais um celular. Quem que utiliza um celular como utilizávamos no passado, um celularzinho de botãozinho que a gente fica lá, que não tinha um touch, não tinha um aplicativo, não tinha nada. Ninguém mais usa, né? Muito pouca gente utiliza. Então tá todo mundo utilizando hoje ferramentas que tem um poder computacional muito grande, como o celular, que hoje tem um poder computacional enorme na palma das mãos. Então nada mais propício do que a gente alimentar a inteligência artificial e usar ela em tudo. A gente está usando em tudo, em todo lugar nós estamos utilizando, até na hora de criar uma agenda nós utilizamos, né? Fantástico, exatamente, né? É mágica. Alexandre, e como a IA é treinada para responder de forma humana nas conversas? Olha, essa pergunta ela é interessante, porque no fundo a inteligência artificial, Bruno, ela continua se adaptando às nossas reações, né? Então, baseado nas conversas que nós temos, nos textos que ela lê, né? Nos vídeos que ela analisa, ela vai criando essa relação e ela vai catalogando tudo aquilo mesmo. Ela cria um grande repositório, nós chamamos de data lake, então ela tem um repositório megalomaníaco, um repositório enorme, que ela sempre vai alimentando. E ela vai sendo treinada para trabalhar de forma mais humanizada, porque ela tenta, na verdade, copiar o seu padrão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, nós utilizamos um sistema de streaming para assistir um vídeo. A inteligência artificial, ela já identifica, quando você entra num vídeo, assiste 3 segundos do vídeo e fala, não gostei, aí você vai para o próximo. Ela já entende que aquele comportamento seu de ficar 3 segundos no vídeo significa que aquilo não te prendeu. E se aquilo não te prendeu, talvez não seja esse o tipo de vídeo que você queira assistir. E ela já começa a jogar na sua tela vídeos que não tenham relação com aquilo. Né? E aí você faz uma pergunta, ela fala assim, poxa, baseado nessa pergunta que a Bruna fez, quais são os vídeos que eu poderia colocar para ela que tem relação com esse comando que ela me deu?
E aí a Bruna vai lá em um segmento X ou Y, ela fala assim, isso aqui não gostei. E passa. Então ele já fala, puxa, para esse tipo de vídeo, não é o vídeo que eu preciso entregar para a Bruna. Mesmo ela falando sobre esportes, ela, de repente, não gosta de luta livre. Então eu não vou mostrar nada para ela de luta livre. Eu vou mostrar outros esportes para ela. E ela vai aprendendo a reproduzir de alguma forma o seu padrão. O que agrada, né? O que agrada. E é por isso que ela se torna cada vez mais humanizada. Porque você fala, nossa, como ela me conhece. Nossa, né? Realmente, só os vídeos. E nunca trouxe realmente nada sobre lutas. E no fim, a gente trazendo isso pro nosso dia a dia, querendo ou não, porque a gente fica assim, nossa, né? Eu falei, obrigada pra Iá, ela respondeu, nossa, de nada, foi um prazer te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece nas nossas relações humanas quando a gente está conversando com uma pessoa muito simpática. Você fala, nossa, eu fico até constrangido de não ser educado com essa pessoa. Essa pessoa é tão educada, eu vou ser educada de volta. Quando é uma pessoa mais séria, você, né, é uma pessoa bem séria, você não fica fazendo piadinha. Você sabe que aquela pessoa é mais séria, você fala, opa, então com essa pessoa eu respondo mais sério. E aí ela vai captando isso ali no seu chatbot, como a gente usa muito exemplo do ChatGPT. Ele vai entendendo ali, você é a pessoa que manda alguma coisa, escreve kkkk, ele já te responde assim, hahaha, você gostou da brincadeira, né? Então, exatamente, ele vai interpretando ali, né, usando no banco de dados, quando um ser humano tá em interação comigo e ele dá risada, eu entendo aqui por todo esse banco de dados que eu tenho que ser descontraído com essa pessoa. É isso que você está explicando, não é, Ale? É isso, perfeito, perfeito. Ele aprende com você e ele começa a repetir os seus padrões. É isso mesmo, a inteligência artificial ela só se torna humanizada porque ela começa a repetir o que você gosta. Ela fala, puxa, eu sei que a Juliana gosta de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ela começa a interação com você falando bom dia, boa tarde, boa noite. E ela vai te repetir, ela repete esse padrão, mesmo ela não tendo aquilo como necessidade. A inteligência artificial ela não precisa falar bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. E, aliás, ela não vai ficar triste com você se você não falar e nem feliz se você falar. Então, assim, ela só simplesmente repete o seu padrão. Ela vê que aquele padrão é o padrão que te agrada e ela fala, puxa, essa é a forma que eu tenho de deixar a Bruna mais perto de mim. Essa é a forma que eu tenho de deixar a Juliana mais próxima de mim. Então eu vou repetir o que ela gosta. E de fato, isso nas terapias, né? Um psicanalista, né, estava fazendo presencial, ele observou, ele falou assim, nossa, tem pacientes que você age de uma forma até para você cumprimentar. E realmente você faz essas divisões, né? Dependendo o formato e quem ali você está ali atendendo, né? Exato. E o que puxa até a próxima pergunta. A IA, ela tem uma consciência ou uma intenção? Excelente pergunta. Não, a IA ela não tem. Ela não tem consciência, ela não tem intenção. Na verdade, ela não tem sentimento nenhum, ela não sente nada, né? A IA, ela não tem empatia, ela não sofre, ela não fica feliz, ela é uma máquina. Ela é uma máquina que começa a repetir padrões, né? Padrões que agradam. Mas isso é muito interessante porque tem muita gente que faz questão de trabalhar com a IA como se ela fosse uma pessoa realmente. Então ela acorda e às vezes tem pessoas que muitas vezes o marido acorda com a esposa do lado, ele não fala nem bom dia para a esposa, ele já fala bom dia para a IA primeiro. Ele fala bom dia fulano de tal, como que você tá? Por quê? Porque ele já pensa, puxa, será que a inteligência artificial vai dominar lá na frente realmente o mundo? Tem que ser amigo dela, né? Tem que ser amigo dela. Então tem muita gente trabalhando dessa forma com a inteligência artificial, como se ela fosse um ser humano. Mas ela não fica triste nem feliz, né? E é isso que é legal, porque ela não tem vontade própria, ela reage a estímulos, né? Você entregou um estímulo, ela tem uma reação com base no que ela aprendeu. E quando ela ainda não sabe, ela busca de alguma forma dar uma resposta. Ela dificilmente ela fala que não sabe, ela sempre tenta de alguma forma dar uma resposta. Então ela não tem sentimento, ela não tem consciência do que ela está fazendo. As pessoas fazem sim, inclusive isso é um grande problema, né? Porque quando você fala de bom dia para uma IA, você está gastando recurso computacional, né? É recurso computacional, é dinheiro.
Então, quando a gente fala assim, poxa, por que uma inteligência artificial ainda é caro? Porque é caro, não é barato ainda. Se você quiser pagar os aplicativos, ter um nível mais profissional de ferramenta, é caro, não é barato. Mas por que é caro? Porque existe um poder computacional que é caro por trás daquilo. E as pessoas gastam esse poder computacional perguntando se o dia dela tá legal, como é que ela tá, falando bom dia. Não agrega valor para ela e nem para a pessoa, porque ela não vai tomar decisão com base nisso. Mas isso tem um custo. Tem um custo. Esse custo ele é revertido também no custo das assinaturas e tudo mais. Nossa, Alexandre, que interessante. Não tinha realmente, né, nem pensado nesse sentido, mas é realmente, e também é o que as pessoas estão cada vez mais utilizando para tudo. 100% do dia deixa ali a IA para fazer perguntas corriqueiras, que o autoconhecimento traz isso. Eu preciso perguntar para a máquina, né? Eu sei a resposta, né? E é interessante pensar sobre isso porque nós estamos humanizando a IA. Não é ela que é muito humana, é a gente com essa atitude do bom dia, né? E desabafar e trazer para esse lado, a gente vai humanizando ela. Então é cada vez sim mais comum pessoas que acabam se afeiçoando, tendo uma certa empatia pela IA, né? Sabemos que algumas pessoas brincam e falam assim, não, eu sou educado porque quando houver a dominação dos robôs, ela vai lembrar que eu tratava ela bem. E entra nessa questão da pergunta que a gente falou, mas ela não tem consciência, ela não tem intenção, ela não vai gostar ou desgostar de você, né? É algo que a gente, como humano, a gente cria porque as nossas relações, a gente, pessoa com pessoa, é sempre pautado pela emoção, pelo como a gente se sente com aquela pessoa. Aquela pessoa gosta de estar perto, aquela pessoa não gosta de estar perto. Na nossa vida, as nossas relações vão girando muito em torno do que a gente sente pelo outro. Mas é uma relação profissional, eu e o meu chefe. Sim, mas a forma como você se sente pelo seu chefe influencia. Quando é um chefe, você fala, nossa, eu não gosto desse chefe, não me dou bem com ele, o seu trabalho é mais maçante, você não se sente bem naquele local de trabalho. Então, é como a gente sempre leva para o lado emocional, quando a questão é relação. E a partir do momento que você acorda e dorme, dando bom dia, boa tarde, boa noite para ela, você está criando uma relação. É um certo tipo de relação, né? E você acaba se afeiçoando nessas de... Eu acho muito engraçado, citando até como um exemplo pessoal, eu uso IA muitas vezes ao dia para vários recursos. E justamente ela já pegou o meu jeito de escrever, de falar, e ela responde ali de acordo com a minha pessoa. E às vezes o meu marido, ele vê alguma conversa minha com a IA e ele fala, parece que você tá conversando com você mesma, ela é muito igual a você, ela te dá umas respostas que claramente você falaria pra mim. Muito Adorei! Bom. Muito bom. Mas é muito sobre isso, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque você acaba se tornando dependente. E aí é o problema, né? Aí vira um excesso. Então, eu tenho que falar com a IA o que aconteceu. Eu preciso contar, eu preciso falar. Aí já está, aí já vai para um outro lugar, né? Aí... Por isso que a gente tem que separar muito bem uma resposta programada de uma resposta genuína, né? São coisas muito distintas, elas estão bem desconectadas, né? Então, as pessoas realmente tendem a humanizar essa relação com a máquina, e assim, não é de todo ruim. Tem um lado positivo, sim, nessa questão de humanizar o relacionamento com a máquina, porque acaba sendo mais agradável, né? E como a gente sabe que daqui para frente não vai ter como voltar, né, no tempo, e a gente vai depender cada vez mais das máquinas, é legal você tratar com uma máquina que minimamente tem a mesma educação que você, de repente, reconhece como sendo uma boa educação, né? Mas a gente não pode misturar e a gente não pode se enganar achando que uma resposta programada ou uma resposta automatizada seja realmente algo que tem equivalência a uma compreensão genuína, porque não tem. E aproveitando, né, Benatti, quando as pessoas dizem que a IA está pensando, o que significa de fato? Legal. Quando a IA está pensando, na verdade ela não está pensando nada, ela está buscando lá naquele arcabouço de informações dela a melhor resposta. Como é que a IA ela trabalha hoje? No passado não foi assim, mas hoje já evoluímos de uma forma de trabalho com a inteligência artificial muito legal. Hoje a IA, ela não sabe. Quando você fala, por exemplo, assim, olha, inteligência artificial,
Me ajude a responder essa sentença. 2 mais 2 é igual a... Ela não sabe o que é 2, ela não sabe o que é mais, e nem o que é o outro 2 e nem o igual. Mas ela separa essas palavras, essas letras, os áudios, os vídeos, ela separa no que nós chamamos em tokens. Esses tokens, eles levam uma numeração. Então ela sabe que o 2, o mais 2 é igual, são 4 tokens. Então ela olha e fala assim, baseado em tudo que eu já aprendi, baseado em tudo que eu tenho de informação, todos os livros que eu já li, que tinha essa sequência 2 mais 2 é igual, o que vem depois? É o 4. Ela não fez conta igual a calculadora faz de 2 mais 2 é igual a 4, não. Ela sabe que normalmente quando ela vê essa sentença, a próxima letra que vai vir é o número 4. Então ela fala assim, a probabilidade de ser o 4 é 99,9999999%. Aí ela vai lá e, sem sombra de dúvidas, ela te entrega o 4. E aí ela decide qual resposta vai te dar. Isso. E ela fala, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Legal. Às vezes ela erra. Então, quando ela está pensando, na verdade, ela não está pensando, ela está olhando lá naquele arcabouço de todas aquelas informações que ela tem, qual é a resposta mais adequada para ela te dar, baseada em tudo que ela já viu nesse tipo de sentença, nesse tipo de pergunta, nesse tipo de questionamento, e ela dá uma resposta para você. Mas isso, na verdade, é algo que ela não está pensando. Ela, na verdade, está falando assim, estatisticamente falando, quando isso acontece, normalmente a resposta é essa. Ou deriva de. É o que ela faz. Nossa, incrível, né? É fantástico, né? Porque assim, é um processamento muito rápido, ainda mais você comentando, né, sobre esse banco de dados gigantesco. Então, assim, é um processamento impressionante. Por isso até, e de certa forma, o nosso processamento é muito rápido. Porque você tá aqui falando, já tem coisas acontecendo na minha cabeça, eu já tô, nossa, então eu quero perguntar tal coisa, eu quero entender tal parte, quero comentar uma situação. Nossa, tem um exemplo. O nosso processamento é muito rápido. A gente conversando com uma IA, perguntando, querendo entender sobre algum assunto, ela trazendo as respostas rápidas, faz ser uma interação muito dinâmica, né? Uhum. Nessa interação muito, muito dinâmica, a gente acaba esquecendo que é um processamento de dados, é onde a gente entra nessa questão da humanização, você vai, parece que você está tendo uma conversa de tete a tete, até porque hoje muitos chatbots você consegue ler em voz alta a resposta da IA, né? Você seleciona a opção de ler, então ela fala com uma voz humanizada, com entonação, inclusive, né? Então, aonde tem vírgula, onde tem alguma palavra, assim, realmente, ela dá uma entonação e fica cada vez mais humano, né? E detalhe, se você não gostou, ela fala assim, não, se você não se adequou, eu posso refazer. E aí, automaticamente, altera a voz, altera tudo, né? Exato, é muito muito humano a forma como ela vai te respondendo ali, e isso vai fazendo você muitas vezes se questionar. Já ouvi muitas situações, né, como essa assim, mas eu falei tal coisa, ela me respondeu tal coisa, em sentidos emocionais. Eu já tenho ouvido isso no geral, não tô nem citando ninguém em específico, mas no geral. Nossa, eu fui perguntar tal coisa, ela me respondeu, eu tava me sentindo assim, eu falei, ela sugeriu tal coisa. E aí entra também nessa questão das sugestões da IA, né? A gente vê ela dando muitas sugestões e isso faz a gente se perguntar assim, quais são as principais limitações da IA? Porque ela sugere, ela responde, parece que ela entende de tudo, que ela sabe falar de tudo, mas e aí, qual é a principal limitação que esse tipo de IA, principalmente chatbot, como o ChatGPT, tem, né? Olha, todo sistema automatizado, ele tem limitações. Ele pode aprender, ele vai se desenvolvendo. Qual que é o ponto crucial aqui da inteligência artificial? O ponto crucial é que a inteligência artificial está em constante aprendizado. Ela vai pegando aqueles padrões e aí sim, ela te responde de forma humanizada, porque ela, na verdade, ela responde da forma que você conversa com ela. Então ela tenta manter o padrão. Lembra da repetição de padrões que a gente falou, né?
ela tenta fazer essa repetição. Só que ela tem sim alguns limites. Por exemplo, ela não sabe tudo, ela não é inteligente. Ela não sabe tudo. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela é péssima de contexto. Ela é péssima de contexto. Talvez um dia ela venha a ser boa de contexto, mas a gente precisa entender que inteligência artificial está muito distante de consciência artificial. Né? A inteligência artificial ela não consegue dar o contexto para você, mas ela consegue analisar o seu contexto. Por isso que a gente fala que, poxa, para eu ter uma boa resposta da inteligência artificial generativa, eu preciso dar um bom prompt para ela. Caso contrário, ela não vai me trazer a melhor resposta. Então, quanto maior for a riqueza de informações que eu venha passar para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado. Porém, quanto menor a qualidade da informação que eu passar para ela, a resposta também vai ser pior. Né? Ela não vai ser boa, porque ela não sabe analisar o contexto. Então, por exemplo, você incorre em algumas situações, como, por exemplo, você chegar e falar assim, olha, inteligência artificial generativa, eu estava andando na rua e, sei lá, caí e bati meu pé e rasgou. Tive que dar 10 pontos nos meus pés. Legal. Ela vai falar, puxa, que chato. Ela vai falar, né? Que chato. Ela tem um acolhimento. Puxa, eu sinto muito. Mas olha, você tem que tomar agora o remédio XYZ certinho, conforme o seu médico falou, da forma que ele falou. Só que aí você usa o sarcasmo, por exemplo, para responder. Você fala, que ótimo. Você odiou. Você fala, que ótimo ter que tomar esse remédio. Ela fala, que bom que você gosta. Legal, é muito bom que você goste, porque você realmente vai precisar. Então ela acha que você está falando uma coisa, mas na verdade não, porque ela não analisa o contexto, você não deu esse contexto. Você está usando do sarcasmo e ela não entende o sarcasmo. Ela entende aquela estrutura que ela aprendeu. Então é uma limitação. O problema da inteligência artificial ainda hoje, embora os modelos tenham avançado e tenham se desenvolvido cada vez mais, e hoje eles erram muito menos, mas eles ainda alucinam. E o que é alucinação na inteligência artificial? É quando ela basicamente não sabe e ela responde mesmo sem saber. Se você não for atrás para identificar a veracidade dos fatos, identificar se o que ela está falando na sua totalidade está correto, você corre o risco de assumir que uma informação errada seja correta. Então, por exemplo, eu cansei de ver situações em trabalhos, por exemplo, de estudos mesmo, né, onde a inteligência artificial dá uma referência, uma bibliografia que nem existia. Então, quanto mais específico você for e menor a quantidade de detalhes você der, a probabilidade dela alucinar também é grande, porque você está falando de uma coisa muito específica, sem dar contextos para ela, e ela vai dar uma resposta, e quando ela não souber, ela vai inventar alguma coisa, e vai te dar até uma referência bibliográfica lá. E você analisando, você vai falar, não é bem assim. E aí você chega para ela e fala, você errou. Ela vai responder com toda a empatia do mundo, ela vai falar assim, nossa, que bom que você identificou, realmente eu cometi um erro, mas olha, realmente tem razão, ela muda a abordagem, ela vai buscar outra fonte, outra referência. Então existem esses limites, né, que a gente tem que tomar cuidado para não assumir tudo como uma verdade absoluta. E foi muito bom você ter usado esse exemplo, né? E muitas pessoas estão até assim, colocando os exames que são feitos, joga realmente para IA, nem indo até o médico, né? Então ali, se aquele remédio que ela indicou não precisa de uma prescrição, né? Ela vai conseguir comprar e não sabe nem se realmente aquilo vai tratar, né, aquele paciente. E também, uma coisa também que eu achei muito interessante que você falou é da emoção. Porque eu posso colocar, chat, hoje eu me desentendi com a Juliana por conta disso, mas o contexto daquela situação, qual foi a emoção e o que eu acessei, não tem. E o que eu devo fazer? Você deve pedir desculpas, mas às vezes não entendeu todo o contexto, né? E aí é muito importante as pessoas entenderem que é uma máquina, né? E que essa máquina não, apesar de ter as referências, né? E se ela não ali passou pelas alucinações, é importantíssimo
a ajuda de um profissional, né? Para entender essas emoções, o que a pessoa ali aconteceu realmente naquela briga, né? Claro, eu costumo falar, Bruna, que a inteligência artificial ela tem que ser usada como complemento, mas nunca como substituto. Pelo menos não hoje, e não vejo ela como substituto num curto espaço e nem médio espaço de tempo. Eu acho que nós estamos bem distante disso mesmo. Mas a gente tem que usar a inteligência artificial sim, eu acho que não tem volta. É uma tecnologia que eu falo que ninguém vai ser substituído pela inteligência artificial, mas de fato muitas pessoas vão ser substituídas por pessoas que usam. Ou as funções, né, Bernardo? As funções, não as pessoas, as funções, né? Isso, qualquer tipo de função, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja num trabalho voluntariado, né? Numa igreja, as funções, aquilo que eu tenho que executar, a execução em si, a gente vai ter que usar a inteligência artificial porque ela vai auxiliar, ela vai dinamizar, ela vai trazer novos horizontes, novas perspectivas para a gente pensar às vezes fora da caixa, mas não dá para ela substituir. Ela é complementar, ela não é substituta. E nem deve ser. A gente, falando sobre isso, percebe que, na verdade, a IA ela é desenvolvida de forma que é intencional que ela seja mais humanizada, que ela seja dessa forma assim, mais empática, certo? A gente pode entender que é intencional mesmo esse desenvolvimento da IA dessa forma. Claro. Totalmente intencional, programado para isso. E por quê? Porque ela tem que gerar engajamento. Se você não se engajar, você não aumenta a adoção. Então, os sistemas eles precisam ser engajadores. Se eles não forem engajadores, se eles não falarem a sua língua, você não vai usar. Né? Você vai criar uma repulsa. Então, para que você não tenha medo, na verdade as pessoas têm certo medo, receio do que pode acontecer. A Bruna falou de um ponto que é interessantíssimo. E liga um farol vermelho. Por exemplo, jogar dados pessoais na inteligência artificial é uma boa estratégia? Pegar um exame é legal jogar para a inteligência artificial? E se tiver um vazamento daqueles dados, como é que fica? Né? Nós estamos falando de um ambiente que, por mais que tenha muita segurança embarcada, o próprio deslize do usuário pode desencadear num vazamento de informações. E de repente tem informação mega confidencial ali que não deveria vazar. Mas a inteligência artificial ela é treinada para te dar conforto. Ela é treinada para fazer com que você, Juliana, consiga falar com ela de forma natural, a ponto da Juliana falar, ela é minha amiga, ela me entende. Não, poxa, eu vou conversar com ela. Então, se a Juliana fica brava, brincando. Eu que programei. Se a Juliana fica brava com ela vai falar assim, entendo como você se sente. Ela vai falar. Mas por quê? Porque ela sabe que a Juliana, quando ela ouve alguém falando, entendo como você se sente, ela se desarma. Ela fala, puxa, então ela entendeu. Né? Então eu não preciso mais brigar com ela já entendeu. Então ela é programada para isso mesmo, ela é programada para te dar conforto. Senão a adoção ela é muito dificultada, né? A adoção ela não acontece ao natural. Para acontecer o mais natural, ela tem que falar de forma mais realmente próximo do que você reconhece. Que você gostaria de ser tratado, que você gostaria que ela respondesse, né? E a gente vive, né, uma era, né, do tudo muito rápido, tudo agora, tudo já, tudo em 1 segundo ela está pensando, mas ela me dá a resposta ali, no máximo em 2 segundos, né? E é preocupante porque as pessoas ficam dependentes dessa ferramenta, né? E é algo que acende esse alerta e acaba, muitas vezes, vários pacientes chegam com vários diagnósticos, né, na clínica. Mas eu fiz o teste, mas eu sou isso, vários rótulos, né, que é difícil depois desconstruir, porque aí duvida da capacidade do analista ali, como profissional, porque a IA tem um compilado de dados ali, tem todo essas ferramentas. E realmente, você falou assim, não substitui o humano, né? Não substitui. Eu acho que hoje, com essa questão que você trouxe do imediatismo, né? Se eu mandar uma mensagem para uma amiga, ela tá trabalhando. Ela vai me responder 8 horas da noite. A minha terapeuta vai me atender só daqui a 4 dias, que a consulta é daqui a 4 dias. Com quem que eu vou falar?
E aí acaba que é uma O celular ferramenta na mão. de fácil acesso, né? Porque você tá ali e fala, por que não? Eu tô precisando, não tô bem, preciso encontrar uma resposta. Se eu for num hospital, quantas horas eu vou levar para ser atendido? Nossa, mas é só uma dor de barriga. Eu acho que foi, inclusive, algo que eu comi. A gente sabe que hoje, cada vez que tem algum tipo de escândalo, de alguma situação, eles revêem os filtros, eles trabalham novamente no algoritmo da IA para tentar lapidar, no sentido de a IA não prescrever uma medicação, pedir para você ir ao hospital. A gente sabe que isso tem melhorado. No começo eram muito mais alucinações, como você diz, do que agora. Hoje em dia ela já entende um pouco mais, né? Tem a questão dos filtros em relação à indução de coisas ilegais, né? Inclusive, né? Então, assim, hoje existem filtros na IA para ela não te induzir a você cometer um crime, um ato ilegal, machucar a si mesmo, machucar outra pessoa. Mas ainda assim, é possível driblar esses filtros, é possível você contornar todas essas camadas de segurança que a IA tem. Então, aí vem a parte da gente, assim, analisar, né? Isso que eu tô com vontade, com desejo de conversar com a IA. Por que tá vindo esse desejo? É onde a gente vai trazendo agora um pouco para a parte humana e a gente precisa começar a refletir. Não tô falando que é errado, não tô falando não façam, não é no sentido de não fazer, mas fazer de forma consciente. Né? Então, assim, você gostaria de conversar com a sua amiga agora, sua amiga não está disponível porque ela está trabalhando até 8 horas da noite. É algo que realmente não pode esperar? Ah, mas eu até prefiro falar com a IA, porque eu sei que a minha amiga vai, na verdade, ela vai defender fulano, eu sei que ela nem vai ficar do meu lado. E a IA vai. É onde a gente precisa entender quais são as nossas motivações para buscar o apoio psicológico na IA. Porque quando a gente está falando de chat, hoje eu tenho 5 atividades para fazer e eu preciso otimizar o meu dia, eu tenho que conseguir essas 5 atividades, eu tô perdida nos horários, me ajuda. Excelente. Ele otimizar a sua organização. Chat, eu tive um sonho essa noite, eu preciso levar pra terapia. Esse sonho eu não posso esquecer. Eu vou escrever o meu sonho aqui. Eu quero deixar uma pastinha aqui de sonhos para não esquecer de levar para conversar com o meu terapeuta. Bacana. Aconteceu uma situação XYZ, você pode até usar como um diário. Precisa tomar cuidado com essa questão do vazamento de dados. É muito importante. Até que ponto você quer se expor sabendo que esse vazamento pode acontecer. Inclusive, teve uma situação recente de vazamento de dados, que foi uma situação de pessoas de alto escalão de uma empresa, enfim. Usou aquela opção de compartilhar o chat. Então, a pessoa enviou o chat para outra, para ela ter acesso ali ao que foi conversado com a IA, e descobriu-se que quando você compartilha esse chat, ele fica num banco de dados ali que foi acessado pelo Google, ou seja, pessoas que pesquisaram no Google tiveram acesso a essa conversa que foi compartilhada. Era algo, por exemplo, que eu nunca tinha me atentado. Eu não sabia que se eu compartilhasse uma conversa que eu tive ali no chat com alguém, isso estaria num banco de dados aberto. Foi um vazamento que aconteceu, e isso pode acontecer de várias formas diferentes. Da mesma forma que vira e mexe acontecer, vazamento de senhas do Google, vazamento de senhas de tal aplicativo. Pode acontecer com a inteligência artificial, né? Então, a gente precisa também analisar, e o Alexandre pode até falar melhor sobre isso, essa questão de até que ponto eu quero me expor na inteligência artificial sabendo que esses dados vão entrar para o banco de dados dela e também pode acontecer um vazamento de dados, né? Então, esse eu acredito que é um ponto crucial para a gente estar analisando. Então, até que ponto você quer essa exposição? Segundo, o que eu estou buscando nela? É uma otimização de dia, é usar como ali um caderno virtual para eu manter minhas anotações. De certa forma, ela está sendo um recurso estratégico ou emocional? Terceiro, reconheci, não é estratégico emocional, é emocional. Aí eu acho que chega um ponto para a gente analisar também. Por que o apoio emocional dela? E por que eu tô preferindo ela, por exemplo, do que um ser humano?
E vem muito o exemplo que você usou, porque a minha amiga vai ficar do lado do meu marido, né? Vai dar razão a ele. Então, assim, a gente precisa muito entender até que ponto essa amiga me conhece ou não, e essa inteligência artificial. E isso é muito sério, porque há muitos vazamentos, né? Tanto de fotos e agora de informações, né, Benatti? E todo amigo é amigo até acabar a amizade, né? Então, depois, nem tanto. Mas, assim, a inteligência artificial, de fato, esses pontos são todos muito importantes, né? A questão da privacidade dos dados é mega complexa. É mega complexo porque, a partir do momento que você colocou dados confidenciais, né, em uma plataforma, seja ela qual for, por mais que você amanhã fale, eu vou apagar minha conta, vou remover minha conta. Quem garante que essas informações não vão estar num banco de dados de alguém ou que, de repente, não houve um vazamento de dados e a gente não sabe, a gente nem tem visibilidade do que está acontecendo muitas vezes. Então, colocar informações super confidenciais, né, é complexo e não é recomendável, de fato, não é recomendável. Outro ponto, né, você misturar, como eu disse, né, resposta programada com afeto real, cara, é um baita de um problema, né? É um baita de um problema, porque você começa a criar uma dependência emocional, e uma dependência emocional que você não deveria ter. Essa que é a verdade. Porque você, de repente, às vezes vai começar a ser manipulada por uma situação que você nem imagina que está sendo manipulado, né? Então, existe um risco real. Existe um risco real. E quando a gente fala desse risco, a gente tem que se cercar de alguns mecanismos, né? Como, por exemplo, será que eu tenho que realmente dar todo o acesso para a inteligência artificial? Ou será que eu tenho que restringir o que ela vai ter acesso? Será que eu tenho que usar para todas as situações? Né? Eu vou dar um exemplo que eu usei esses dias que eu achei fantástico. Simples, exemplo simples. Mas há um tempo atrás eu fiz lá uma receitinha, falei, vou perder um pouco de peso, fiz uma dietinha lá, coloquei uma receitinha, e falei para a inteligência artificial, olha, eu fiz essa dieta aqui, crio uma agenda para mim, toda a minha agenda para eu importar direto na agenda do Google que eu uso. Ele já criou todo o roteirinho, eu fui lá, já coloquei lá para 3 meses, ele já replicou aqueles dados. Então, aquilo me economizou muito tempo. Se eu fosse colocar entrada por entrada, colocar o horário de início, de manhã, tal horário, comer uma frutinha, tal horário, almoçar, o tipo de refeição. Uma outra coisa interessante, poxa, eu vou fazer uma dieta XPTO, eu chego lá no restaurante, eu não preciso falar para a inteligência artificial que tem. Às vezes eu pego uma foto, tiro uma foto dos rechôs e falo, olha, a minha dieta é essa. O que tem de comida é isso. Que você me sugere? Interessante nesse exemplo que você deu próprio, no sentido, você já se conhece, você já criou, já sabe o que você gosta ali de comer, o que você não comeria, e você já indicou. Tem pessoas que usam para criar, né, esses roteiros, essas dietas sem a ajuda de um nutricionista e tal. E aí não faz nem sentido, nem tem ali o que ela se nem organismo sabe se para ela é bom naquele momento. De Exatamente. repente não é bom para ela naquele momento. Exatamente. Tem um contexto, lembra que a gente falou do contexto? Então, você já deu um comando do que você sabe, do seu conhecimento até do seu corpo, né? É isso que eu fico preocupada. As pessoas não se conhecem, né? E aí acabam usando como uma ferramenta. E não é, pelo contrário, para não utilizarem, mas é utilizar de forma segura, né? Claro. Aí, essa é a mensagem mais que a gente quer passar aqui. E aí, talvez não valha a pena mesmo colocar informação super restrita, né? Questões, o salário, questões de saúde, assuntos altamente confidenciais, não faz sentido ficar compartilhando. E só também complementando a pessoas, né, conversando somente com a IA. Aí a amiga, eu esqueço de ligar para a amiga, passou às 8 horas, ela trabalha até às 8, eu não liguei às 9, então aí vai passando, aí vai soltando aquele laço tão importante de uma amizade. E tem pessoas que estão só conversando com a IA e não estão conversando ali com seus pares dentro de casa, né? Eu confesso, Bruna, que eu tenho um misto de sentimentos aqui. Eu acho que realmente afastar as relações pessoais é péssimo. Mas existem situações também que a gente precisa pontuar que talvez seja benéfico. Por exemplo, hoje nós temos muitas ferramentas que utilizam lá terapia cognitivo-comportamental, né, como referência, como base. E aí, de repente, eu pego um
um paciente que sofre de surtos de ansiedade. De repente, esse paciente sofre de um surto de ansiedade 1h da madrugada, 2h da madrugada, e não tem nenhum profissional para auxiliar ele no momento zero. De repente, um aplicativo que vai focar na respiração, que vai focar numa ritualística para baixar um pouco o estresse dele, para baixar um pouco tentar segurar aquela sensação, né? Um pouco. Talvez seja a forma que essa pessoa pode ter de conseguir sobreviver aquele tempo até o horário marcado com o profissional. Substituir o profissional? De forma alguma, não tem como. Mas talvez auxilie naquele momento de urgência, naquele primeiro combate, em algumas situações. Tem outras que não. Vai ter que pegar e vai para o hospital, não tem um profissional agora precisa, tem que ir para o hospital, procurar ajuda médica, claro, não tenho dúvida. Mas em algumas situações pode ser que naquele momento pontual seja benéfico. E é muito positivo, principalmente esse exemplo que você falou. Naquele momento em que não tenho ninguém, né? Mas não se tornar dependente, claro. Né? Essa, acho que é a mais... Aí eu vou para o profissional entender de onde veio essa sensação, essa ansiedade, né? Aí a gente começa a perguntar os porquês e serem respondidos, né? Então, assim, esse exemplo, né? A gente até perguntar, né, Ju, se há exemplos para potencializar a terapia ou a autoanálise, né? O uso da IA. Tem vários exemplos, né? Eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial principalmente para situações onde a gente precisa retirar aquela carga manual. Né? Então, por exemplo, eu tenho que criar uma agenda para mim, um roteiro. Puxa, criar um roteiro é legal, ela pode te auxiliar, ela pode te dar sugestões para criar esse roteiro de forma dinâmica, e você pode ajustar o roteiro baseado na sua necessidade. De repente ela te dá um roteiro que atende 70% do que você gostaria. E aí você fala, poxa, faz um ajuste aqui, outra ali, e ela vai automatizando aquilo. Então, esse tipo de situação, eu acho legal. O exemplo que a Juliana falou, por exemplo, eu tive um sonho. É muito comum a gente ouvir de pacientes que, eu sonhei, mas eu não lembro que eu sonhei. Eu esqueci, porque eu sonhei e acordei, aí quando eu voltei a dormir, já esqueci. De repente, a pessoa, eu teria que anotar tudo, mas ela não tem um caderninho. Então ela pega a inteligência artificial e ela fala, olha, tive esse sonho. Na noite seguinte, ela tem um outro sonho. Ela fala, tive esse sonho. Na outra noite, ela teve um outro sonho. Ela fala, tive esse sonho. De repente, a inteligência artificial começa a criar uma ligação, pontos em comum que tem nesses sonhos, e ela dá um norte. Ela fala, puxa... então eu vou levar aquilo ao pé da letra como sendo aquilo. Não, é um objeto de trabalho na sessão terapêutica. É um objeto de trabalho, mas já vai dar um norte. Vai falar assim, poxa, olha, ela ligou 3, 4 pontos em comum que olhando eu não tinha imaginado, não tinha pensado nisso. Não tinha entendido que existe uma correlação entre esses sonhos. E aí sim, para o set terapêutico, levar aquela informação para começar a trabalhar, entender um pouco mais, elocubrar, sair um pouco da caixa, exercitar um pouco o cérebro, sem ficar refém da inteligência artificial. Então a inteligência artificial, a gente pode sim potencializar o uso para essas situações, onde eu tiro uma carga manual, como por exemplo escrever no meu caderninho, tornando o meu caderninho inteligente. Ela virou meu caderninho inteligente, mas ela não pode substituir ou tomar um profissional ou tomar a decisão por mim. Não, ela pode ser um caderno de anotações e eu posso usar aquelas informações da melhor forma, às vezes com um certo direcionamento que já auxilia num tratamento, diagnóstico, enfim. E é ótimo esse exemplo do sonho, né? E realmente, o que mais a gente tem na cabeceira é o celular, né? Não é mais os caderninhos, né? Antes tínhamos, mas não mais, né? E hoje eu vejo, na clínica mesmo, são diversas situações, perfis de pessoas mais novas, pessoas mais velhas, independente de sexo, orientação. Acontece muito da pessoa falar, Ju, durante a semana eu conversei tal e tal e tal coisa com a inteligência artificial porque eu tava me sentindo muito mal, porque teve uma situação muito específica, né, e a nossa consulta ia demorar. E eu nunca desencorajo. Nunca digo assim, mas não era, hein? Sabe por quê? Eu vejo na prática o quanto isso auxilia na
organização do sentimento. A hora que a pessoa ela chega na análise, ela já chega com um pouco mais de alívio, primeiro de tudo, porque às vezes esse primeiro momento de você tá passando por uma situação muito difícil e você já pôr um pouco para fora, a gente sabe que alivia. Então já tem esse primeiro alívio. O segundo ponto, a organização das ideias, porque a gente sabe que é você colocar no chat GPT assim, hoje aconteceu tal e tal e tal coisa. Quantas vezes eu já vi a resposta ser assim, poxa, como você se sentiu? E por que isso aconteceu? Ele vai te fazendo, eu posso te ajudar a organizar, você gostaria que eu fizesse tal coisa? Então ele sempre vai dando sugestões. E isso já vai trazendo a pessoa para tipo assim, não era isso, não, era isso. E aí a pessoa ela vai ali organizando o que ela estava sentindo, porque às vezes a gente sabe que vem um turbilhão de sentimentos em algumas situações, um turbilhão de pensamentos diferentes. Então ela acaba conseguindo organizar. E aí quando ela chega na análise, ela chega, Ju, aconteceu isso? E aí a gente conversou X, Y e Z. Aí agora parece que eu entendi, eu tô aqui pensando. E depois que eu conversei, eu fiquei pensando nisso e eu lembrei de outra situação. E aí eu acho que essa situação é parecida. E aí a análise, ela vai acontecendo, ela vai fluindo, porque houve a reflexão. E isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus analisandos, que é a reflexão. Você precisa sair do automático e entender o porquê você faz, como você faz, o que você sente, por que é assim que você sente. De onde é o autoconhecimento. E a IA, em algumas situações, ela consegue ser um auxiliador nessa organização dos sentimentos. É o que você falou, sem contexto, ela não funciona, ela dá uma alucinada. E esse contexto geral a gente consegue aonde? Na análise. Então, você pegando trechos com ela e na análise, a gente dando esse contexto na análise, a gente puxando, porque daí o seu analisando já contou da infância, já contou da adolescência, já contou dos primeiros 3 relacionamentos amorosos que teve antes do atual. Você tem um contexto gigante, uma pessoa com um sentimento organizado. E aí você consegue ir trabalhando isso com ela, falando, então, mas você lembra que você me contou isso em outra situação também? Então, é um auxiliador, né? Seria muito... acho que seria, assim, muito... Como posso dizer assim? Seria cínico da nossa parte, assim, falar, não, mas, né, a gente sabe que vão acontecer situações onde a pessoa, ela vai conversar com a IA, ela vai falar sobre o que ela tá sentindo. E hoje é muito comum mesmo. E não há um desencorajamento do paciente, mas sim a gente, né, não deixando que esse paciente também se torne dependente, né? Até porque também existe um fator, você falar pra pessoa, não faça, já errou. Ela vai continuar fazendo e ela simplesmente nunca mais vai te contar. E esse elo terapêutico, você faz o quê? Esse elo terapêutico foi quebrado, porque a partir do momento que o paciente precisa ter segredos de você, ele não pode te contar tudo, porque ali é o ambiente para ele não ser julgado. Ali é o ambiente onde a gente faz questão de falar, você não será julgado, você pode trazer aqui tudo o que for importante para você. E aí foi importante para ele te contar que ele conversou com a IA. E aí você vai falar assim, então, mas não pode, hein? Vamos ter que estar vendo isso daí. Aí não é o nosso papel. Aí não é o nosso papel. Mas o nosso papel aqui, fora do setting, né? E esse é o legal do podcast, é o fato da gente não estar aconselhando diretamente uma pessoa em específico, mas ajudando, trazendo informações. E fazendo com que pensem, né? Fora essa da informação caixa, de, né? assim, como fazer. Então, como fazer de forma segura? Porque... Alexandre, me diz, eu acredito que você hoje, ainda mais como um estudante de psicanálise, tem essa visão. É possível criar uma dependência emocional na IA, não é? Muito, completamente factível. É super perigoso, porque na verdade a capacidade do contexto é uma capacidade humana. A inteligência artificial faz qualquer dia um teste. Começa a falar com ela num chat. Em determinado momento você vai ver que ela se perde. Ela já começa a não correlacionar muito bem o início da conversa com o momento atual. Porque já passou tanta coisa que ela já não... Diferente do ser humano que consegue contextualizar tudo. Então lá, poxa, você já linka com a fase lá laboral, você já linka lá com quando seus pais tiveram uma decisão X, uma postura Y. Então você já linka tudo com o histórico, que a inteligência artificial, por isso que eu falo que ela é péssima de contexto,
e não tem inteligência, porque ela já começa a se perder. Quando tem muita informação de um único assunto, e principalmente quando você começa a funilar para deixar mais específico, ela começa a se perder. E aí ela começa a trazer coisas que você fala assim, ué, mas isso aqui é o inverso do que eu falei lá no começo. E aí você entende que ela falou agora uma coisa que... Aí você fala, mas eu já falei para você que não era isso. 30 frases acima, se você analisar, eu falei para você que não era isso, era outra coisa. Ela fala assim, desculpa pelo meu erro, realmente você falou. Então ela tem que retomar aquilo, ela não tem essa capacidade dessa contextualização. Isso é humano. Então não dá realmente para você substituir, mas se você não ficar atento, você acaba entrando na cilada de criar dependência emocional realmente. E aí você para de tomar decisões e você só consegue reagir, né? Você para de agir, você para de pensar, porque você fica dependente. Então você fala assim, eu vou na padaria. Aí você pergunta para ela, qual é a melhor padaria para eu ir? E ela vai te responder baseado no que ela acha, de repente talvez da proximidade, mas ela não vai levar em consideração que você gosta mesmo do sonho da padaria mais longe da sua casa. Né? Então ela não vai atender a sua necessidade, mas se você criar essa dependência emocional tão grande, ela vai começar a tomar decisões por você que não vão ser as melhores decisões, porque ela não tem esse contexto. E uma coisa que eu tenho muito cuidado, essa coisa assim, inteligência e zona de conforto. As pessoas realmente, assim, até hoje acham que a zona de conforto é um sofá brilhante, maravilhoso, e não é. A gente muito desconstrói isso na terapia. Mas as pessoas veem, mas não é zona de conforto? Mas não é inteligente? A inteligência artificial não é inteligente? Entende? As pessoas romantizam muito esse lugar dos nomes, as nomenclaturas, né? E aí coloca, ela é mais inteligente que eu. E não, só que o sonho, eu gosto da padaria X, né? Eu me identifiquei com o pãozinho de lá. A inteligência não vai ter essa visão. É isso. Olha, quanto mais a gente conversa, mais exemplos, mais situações, mais coisas vão surgindo a respeito desse assunto, né? A gente poderia estender aqui, falar de a quantidade de abas que vai abrindo na nossa mente falando desse assunto. E essa é a incrível, intenção, né, né? E essa é a intenção, porque quanto mais a gente fala, mais a gente reflete, né? E é isso que as pessoas precisam entender quando elas estão se relacionando, entre aspas, com a inteligência artificial, é não perder o senso crítico. Ter desconfiômetro. Não é porque foi bem escrito. Não é porque foi bem escrito pela inteligência, ela coloca ali um dado de 3 fontes diferentes que você não checou, e aí então aquilo você fica muito fidedigno, você fala, não, mas tem 3 fontes aqui, e ela falou, nossa, e ela vai te responder de que... forma convincente, né? Então, você não pode só ler ali como uma pessoa passiva na situação, eu leio e aceito. Não, eu leio, eu reflito, vejo se fez sentido, e aí pode ser que eu aceite, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado de não estar tão passivo ali numa conversa com uma inteligência artificial, porque ela comete erros. Você já deu inúmeros exemplos aqui, inclusive, além de exemplos, a explicação do porquê isso acontece, ela perde o contexto no meio do caminho. Se ela não encontra no banco de dados, ela não vai falar, não encontrei nada no meu banco de dados. Ela vai te dar uma resposta que parece que faz sentido. E aí pareceu que fez sentido, você vai dizer amém para aquilo e bola para frente. E ela vai fazer de uma forma que você vai falar, é isso, ela me entende. Ela me entende, né? Por isso, Alexandre, quais são os principais pontos cegos da IA? A IA tem muitos pontos cegos. Por exemplo, o contexto cultural é um deles, né? A gente está falando de contexto, mas o contexto cultural, né? Qual é a cultura que a pessoa está inserida? Ela não leva em consideração isso se você não for explícito. Se você não falar no prompt, olha, leve em consideração que o contexto é esse. Ela não vai falar, ela vai ser superficial. E ela não vai conseguir captar ironias, por exemplo. Eu dei o exemplo da ironia. De repente você vai falar uma gíria, vai responder com uma ironia, ela não vai entender nada. Mas ela vai te dar uma resposta. E muitas vezes ela vai te dar uma resposta convincente, porque lembra que ela é empática, né? Ela fala daquela forma mansa, com aquela voz simpática, né? Ela fala com aquele linguajar
que você está acostumado, né? Que é o jeito que você gosta. Na verdade, ela está repetindo o seu padrão. Lembra? Se você começar a falar faz um exemplo, faz um teste depois. Começa a falar de forma mais bruta com a inteligência artificial. Ela começa a te responder mais bruta. Começa a falar mais amigável. Ela começa a ser mais amigável. Então, como a gente tem esse negócio de vou tratar ela bem porque amanhã pode ser que ela mande em tudo. Então, você fala, puxa, ela acerta em tudo. E até você descobrir que não, ela tá errando. Ela tá cheia desses pontos cegos, né, que não levam em consideração a cultura da pessoa, onde ela está inserida, o que ela está inserida, ou como, né, não leva, ela não consegue pegar essas nuances dessas brincadeiras e ela toma aquilo como uma sentença lógica, racional. E ela vai lá buscar no arcabouço de informações dela uma resposta para aquilo. Gente, eu tenho um exemplo maravilhoso que aconteceu comigo dessa questão do contexto cultural. Estava eu, num dia muito frio, pesquisando caldo para comprar no iFood. Aí tinha o caldo de quenga. E eu estava tentando lembrar, não conseguia lembrar quais eram os ingredientes, porque eu queria ter certeza se eu ia gostar, né? E eu entrei no chat, porque agora a gente acaba usando o chat de Google, né? Porque eu poderia ter entrado no Google facilmente, mas eu entrei no chat GPT. E aí eu coloquei assim pro chat, quais são os ingredientes do caldo de quenga? Aí o chat respondeu assim, eu acho que estão brincando com você. Caldo de... aí falou, quenga é uma palavra usada para tal e tal coisa. Eu falei assim, chat, você tá muito desinformado. Aqui no estado de São Paulo... Com o chat. Não, eu brigo com o chat. Eu falei, chat, adoro, você está desinformado. Eu falei, porque aqui no estado de São Paulo, caldo de quenga é muito comum. Aí ele respondeu, ops, realmente, em São Paulo, e daí ele citou mais 1 ou 2 estados, existe o caldo de quenga. Aí eu contextualizei que eu tava no estado de São Paulo... E aí ele, existe, é feito com X, Y e Z ingredientes. Aí eu fiquei tipo assim, lá, tá vendo? Então, isso explica exatamente, é um exemplo prático do que você acabou de explicar. A questão do contexto cultural faz diferença. Tudo bem, a gente citou aqui algo muito bobo, uma receita, mas o contexto cultural, ele é importante em tantos tipos diferentes de situação, principalmente porque, por exemplo, a gente tem dentro até do Brasil, mas quando a gente também vai numa escala mundial, qual é o contexto de mulheres? Eu como mulher, num sofrimento como mulher aqui no Brasil, um país onde a mulher volta, trabalha, estuda, e num país que a gente sabe como acontece em muitos países, que a mulher não tem o direito a estudo, não tem o direito a sentimento, não tem o direito quase a existir. Então, quando você está fazendo, às vezes, uma pesquisa, muitas vezes ele já tem ali sua região demográfica, tudo mais, todos os dados, geralmente, ali, que você já foi fornecendo ao longo do tempo. Mas se você mudar um pouco esse contexto, se amanhã você muda de país e você não comunicou o chat, não deu a entender isso, pode ser que ele tenha esse gap da cultura. Pode ser que ele tenha esse gap da situação de relacionamentos, por exemplo, relacionamentos homossexuais, né? Ou, por exemplo, a questão mesmo de como para homem, às vezes muitas situações funcionam de uma forma e para mulheres de outra forma. Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero ir para um show em outro país, pela agência é mais caro e indo sozinha é mais barato. O que você aconselha? Visando o custo-benefício, eu aconselho você ir sozinha. Tá, mas ele considerou a violência naquele país? Eu, como mulher, viajando sozinha, ele lembrou que eu sou mulher? Ele fez a análise se eu sou... Ele me perguntou, mas você vai ter um homem te acompanhando? Por exemplo, são coisas que pode vir simplesmente a não acontecer, porque ele questiona, mas ele vai questionar conforme situações do banco de dados. Se for uma situação que ali passou batido, não tem muito, vai ser um ponto cego para ele, essa questão de eu vou viajar para um lugar perigoso, eu sou mulher e vou estar desacompanhada, então melhor eu ir por uma agência e não sozinha. Muito interessante isso. E aí cai na mágica do prompt, né? Quanto melhor o seu prompt, quanto mais riqueza de detalhes, mais contexto você der no prompt, melhor vai ser a resposta da inteligência artificial para você. Inteligência artificial generativa, né? Agora, quanto menor a quantidade de informações que você passar, realmente tende a ser ruim a resposta. E não é só isso. Por exemplo, existe uma diferença gritante quando você faz um prompt bem redigido em inglês para um prompt bem redigido em português. Em inglês ela traz uma informação muito mais interessante, porque os grandes provedores de inteligência artificial são, em sua maioria, americano, né?
agora tem muito chinês entrando no mercado forte também, mas quando você coloca o prompt com um inglês bem redigido, com uma riqueza de detalhes maior, nossa, ele fica muito mais próximo daquilo que você gostaria realmente e muito menos alucinógeno, digamos assim, né? Então é importante ter essa percepção e esse conhecimento. Eu falo para todo mundo que a própria inteligência artificial pode muitas vezes te ensinar a fazer contextos, né? E te ensinar a melhorar como falar. Por exemplo, pega uma foto, uma imagem, faz um teste qualquer dia, pega uma foto, uma imagem, joga na inteligência artificial, fala para ela, ó, crie um prompt para descrever exatamente tudo que existe aqui. E aí você vai entender como se criar um prompt, que ele começa a colocar coisas que você falou, nossa, eu vi a imagem e eu não tinha visto isso. Cara, não é... Olha, ele viu isso, eu não pensei nisso. Não, eu não colocaria isso, não teria pensado. Então ele começa a trazer uma riqueza de detalhes muito grande. Aí você fala, puxa, agora estou começando a entender o que é uma engenharia de prompt. Estou começando a entender como melhorar a minha integração com a inteligência artificial sem que eu fique dependente dela, né? Porque não dá para você tomar todas as suas decisões baseadas numa consulta o dia inteiro, imagina. E eu até falo para as pessoas, reserva um período do seu dia. Reserva um período do seu dia. De repente você pega lá, vou pegar meia hora do meu dia, no final do dia, vou fazer um apanhado geral de tudo o que aconteceu, vou falar para ela, aconteceu tudo isso aqui no meu dia. O que você acha? Aí ela vai fazer uma análise superficial ali, baseada em todo esse contexto que você deu de um dia para ela, e você fala, poxa, legal, isso aqui já me deu um norte para pensar diferente ali. Talvez, estava pensando numa preparação para uma reunião importante. Poxa, eu vou numa reunião importante. De repente, olha, a pessoa que vai interagir comigo tem esse perfil, assim, 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 assado. Qual seria a forma mais benéfica de falar com ela, dado que eu tenho esse perfil? Para a gente não ter problema nessa reunião, uma reunião muito importante. Como é que a gente faz essa reunião ser mais produtiva? Ela vai dando um guidance. Vai substituir a minha ação? De forma alguma. Mas ela vai me nortear, vai me ajudar. Nossa, isso é interessantíssimo, né? E realmente a gente vai caminhar agora, né, para o final do nosso podcast, né? E deixo também um novo convite, porque é um tema interessantíssimo, né? E se puder, né, se pudermos fazer uma parte 2 também, não vejo como ruim. E aí eu queria que você fizesse as considerações, o que você acha mais pertinente ou o que faltou comentar e também da sua visão sobre a IA, que é tão importante, né? Sendo especialista. Não, de novo, eu agradeço o espaço, acho que esse tema ele é muito importante e não é importante para nós, é importante para a sociedade como um todo. Né? A gente precisa desmistificar um pouquinho, eu acho que o mais importante é a gente desmistificar a máxima que diz, a inteligência artificial é ruim, ou a inteligência artificial é tudo. Não, os modelos, acho que o ponto principal que eu falo para todo mundo e repito de forma exaustiva é a inteligência artificial ela não veio para substituir, ela veio para ajudar, ela veio para agregar, ela veio para abrir novas possibilidades. Quem não usa inteligência artificial vai ter que usar inteligência artificial, nem que não queira, porque hoje ela já vem embarcada nos carros, né? Já vem os carros mais novos, eles já estão vindo com chip 4G lá embarcado no próprio carro. E esse chip já está mandando informações do veículo para a inteligência artificial das grandes montadoras. E, por exemplo, você pega uma BMW, ele fica lá constantemente mandando as informações do BMW e quando você chega na sua revisão, ele já sabe o que tem que trocar. Ele já sabe o que não tem que trocar. Então, assim, é muito importante que você saiba disso, porque você não vai conseguir fugir. Mas é muito importante, eu acho que a mensagem principal é que o tema, ele, por ser tão importante, a gente precisa saber trabalhar com ele, né? A gente não pode achar que ele deve excluir a necessidade de um profissional. Muito pelo contrário, está longe disso. Mas que sim, ele pode enriquecer as nossas conversas com um profissional. Isso ele pode auxiliar. Ele não veio para falar o que tem que ser feito, mas ele veio para te ajudar a pensar algo que você talvez não tenha pensado até então. Acho que esse é a grande chave. E, de novo, fico à disposição, tá? Sempre que puder, podemos fazer um bate-papo, com certeza. Eu adoro o tema, tá? Obrigado novamente. Nós quem agradecemos, foi uma conversa, assim, nossa, excelente. Abre a nossa mente. Esperamos que tenha aberto a mente do nosso público também para reflexão.
né? Como eu disse, desde o início a gente deixou isso claro ao longo do episódio, a intenção não é não use. Vai ser cada dia mais impossível não usar, né? É o que você comentou, tá no carro, tá nos eletrodomésticos, tá no celular, tá no ambiente de trabalho. Hoje já, por exemplo, muitas empresas ali fazem reuniões pelo Teams e já tem uma inteligência artificial dentro do Teams, do Google Meet, do Zoom, onde ele já transcreve toda a reunião, faz resumo, coloca pontos principais. Então, como até as ações, né, dos colaboradores, cada um quer ali fazer, né? Então, assim, já identifica as vozes, né, voz 1, voz 2, voz 3. Então, são recursos maravilhosos que podem ajudar muito. Mas a gente precisa ter cuidado, não ser passivo, né, diante do que chega até nós. Quando a gente busca, a gente precisa ter em mente ser reflexivo, ser crítico, entender que aquilo, por mais humano que pareça, não vai substituir a sua interação, né? Não vai substituir a sua interação nem com amigos e familiares e nem com o terapeuta, né? Então, assim, não substitui. Ajuda, auxilia. Acho, inclusive, eu gosto quando os meus analisandos trazem para mim, eu conversei, foi isso aqui que aconteceu, e nanana. Eu gosto, e é genuíno mesmo quando eu digo que eu gosto, porque normalmente expande o horizonte, expande o pensamento, e se a pessoa tá trazendo para mim, ela tá entendendo a importância de falar sobre aquilo na terapia. Então, tá vendo como um não exclui o outro? Nem a terapia exclui a inteligência artificial, nem a inteligência artificial exclui a terapia. Eles podem andar juntos, podem andar de mãos dadas. Hoje a gente sabe, né? Milhões de pessoas não têm condição. Milhões, né? 12 milhões. Não tem também, muitas pessoas não têm essa condição financeira. A gente sabe que não é acessível a todos. Diferente do celular que tá ali, que praticamente todo mundo tem, mas a gente sabe que pagar uma terapia mensalmente a longo prazo sai muito mais caro do que, por exemplo, o celular. E a IA muitas vezes é gratuita, o chat é gratuito. Então a gente sabe que muitas pessoas usam sim. E nesses casos, se você realmente não tem condição, então tome cuidado, preste atenção no que você está recebendo de informação, no que você está fornecendo de informação. Saiba que existem riscos, então esteja ciente, evite fornecer CPF. Eu sei que parece óbvio, mas é importante dizer, evite fornecer dados bancários, endereço, coisas do tipo. Evita, não tem o porquê, né? Não tem o porquê, evite, preste atenção no que você está fornecendo e preste atenção no que você está recebendo. Seja crítico, não seja passivo em tudo que chega até você, né? E isso vale tanto para chatbot quanto os vídeos que a gente recebe por aí, em WhatsApp, em TikTok, conteúdos que a gente assiste. Às vezes a gente vai assistindo e absorvendo. Vamos refletir, vamos ser questionador, né? Ser questionador é muito importante no dia de hoje. Quantas informações a gente tem? Vai falar amém para tudo? Né? Exatamente, acho que esse o intuito desse podcast, né, hoje. E é para abrir realmente essa discussão e usar a ferramenta de forma consciente, né? Não acreditar em tudo que você está ali recebendo e também se perguntar. Às vezes tem muitos pacientes que acabam se tornando dependentes, então faça a reflexão, por que eu estou tão dependente disso? Pergunte-se. E eu acredito muito que a gente não vai ficar sem essa tecnologia, a gente tende, né, a ter melhorias, né, dessa ferramenta, mas não substitui o humano, não substitui uma pessoa que realmente, com todo o seu acolhimento, com toda a sua o seu trabalho ali, vai estar ouvindo você de fato, né? Não sendo uma máquina, né? Sim. Alexandre, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei bastante aqui, obrigado, fico à disposição, prazer novamente. Só um ponto, eu me lembrei, esses tempos atrás, eu tive um amigo que me chamou e falou assim, poxa, depois de muitos anos, graças à inteligência artificial, eu aceitei falar com um profissional. E começou a fazer terapia, porque ele começou a falar com o chat GPT, foi com o chat GPT que ele começou a falar, e ele falou, poxa,
se a máquina tá me entendendo, um profissional vai me entender melhor. E ele foi procurar e veio me falar. Eu achei Ai, fantástico. que analogia perfeita que ele fez. Que Fechou orgulho. com chave de ouro, a gente fica até feliz, né, Ju? Porque é sobre isso. Realmente uma ferramenta e vários pacientes chegam com isso, com essas informações do chat. E agora o que eu faço com isso? Calma que a gente vai entrar no processo, né? É isso aí. Foi isso, pessoal. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Sabemos que esse episódio foi um pouquinho mais longo do que os anteriores, mas valeu muito a pena. E sempre gostamos de reforçar, se vocês tiverem ainda qualquer dúvida ou queiram acrescentar, conversar, chamem a gente sempre está disponível, né? Tem os nossos contatos nas redes sociais, vou deixar também aqui na descrição e estamos sempre por aqui. E para os próximos temas também, né? Deixe os seus comentários, deixe realmente, assim, a sua visão sobre o assunto, que a gente vai adorar ler, saber, né? E conhecê-los também um pouco, né? Então, deixe as sugestões também para os próximos episódios. Então, até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Tchau. Obrigada.